Olá, eu sou Esther César. E eu sou Cristian Ariú e você ouve o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Este é o episódio 190. E nesta semana, a gente vem com atualizações da terra indígena Yanomami, após tiroteio iniciado por garimpeiros ilegais na aldeia Palimiú semana passada. A situação ainda é grave, e por causa disso, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil entrou com mais um pedido no Supremo Tribunal Federal, solicitando a retirada urgente dos garimpeiros. Saiba os desdobramentos do caso e mais detalhes sobre esse pedido no STF agora no Copiô Parente. Na semana passada, como contamos para vocês, a aldeia Palimiú, da terra indígena Yanomami em Roraima, foi atacada a tiros por garimpeiros ilegais. O saldo desse ataque até aquele momento tinha sido de 4 garimpeiros e um indígena feridos. Só que no dia 12, após várias buscas, 2 crianças, uma de 1 ano e outra de 5, foram encontradas sem vida no rio Uraricoeira. Em nota divulgada pela Rutucara, Associação Yanomami, as lideranças indígenas informaram que, por causa do tiroteio, os indígenas, com medo, correram para se esconder no mato e várias crianças ficaram desaparecidas na confusão. No dia seguinte, quase todas foram achadas, menos os 2 meninos que teriam se afogado no rio. De lá para cá, a situação ficou cada vez mais tensa e o território sofreu novos ataques. Nem mesmo a rápida passagem da Polícia Federal e do Exército foram suficientes para intimidar os garimpeiros, que também chegaram a trocar tiros com os policiais. Porém, a proteção dos policiais e militares durou pouco. Eles não permaneceram no local para fazer a segurança constante dos Yanomami como deveriam. E desde o dia 13, os indígenas estão vulneráveis e sem nenhum apoio para garantir a sua sobrevivência. Desde que a violência começou, a comunidade pede por socorro e segurança às autoridades e não foi atendida. Tanto é que no último final de semana ocorreu mais um ataque. Os garimpeiros atiraram bombas de gás lacrimogêneo contra os indígenas de Palimiú. Anteontem, tarde da noite, uma nova tentativa de ataque teria ocorrido. Os bandidos só não invadiram a aldeia porque teriam percebido a mobilização dos guerreiros Yanomami. O clima é de tensão, aflição e medo de um extermínio. Os moradores mal estão dormindo para poder fazer a guarda e a vigilância da área. Mulheres e crianças estão indo dormir no mato com medo. Por causa da escalada dos conflitos e das invasões em todo o país, a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, organizou uma coletiva de imprensa na quarta-feira passada. As lideranças denunciaram a situação das terras Yanomami e Munduruku, que sofrem com garimpo e suas consequências. A coordenadora jurídica da APIB, Samara Pataxó, relembrou que entre os pedidos feitos ao STF pela APIB, ainda no ano passado, por meio da DPF 709, estava a solicitação da retirada dos invasores desses 2 e de mais 5 territórios. A DPF 709 foi uma ação apresentada no Supremo pela APIB para obrigar o governo a combater efetivamente a pandemia de Covid-19 entre os povos indígenas. Dentre os pedidos que a APIB levou na DPF 709, estava ali o pedido da retirada de invasores de 7 terras indígenas. Claro que nós temos invasores em diversas terras indígenas, é uma realidade vivenciada por muitos povos. Só que essas 7 terras indígenas, em especial, são terras indígenas em que há conflitos e há problemas, né, já muito antes desse cenário da pandemia, mas que a gente já alertou ao Supremo Tribunal Federal, às autoridades, né, brasileiras, de que a questão da pandemia poderia agravar ainda mais
o cenário caótico vivenciado dentro dessas 7 terras indígenas, que são elas: a terra indígena Araribóia, Caripuna, Caiapó, Munduruku, Trincheira Bacajá, Urueuauau e Yanomami. Alessandra Munduruku denunciou o abandono dos indígenas pelo governo, que é responsável pela proteção desses povos de acordo com a Constituição. Ela também falou sobre a importância deles para a preservação do meio ambiente. Quem protege o meio ambiente são os povos indígenas. Se não for os povos indígenas, não existiria nenhuma árvore em pé, porque ninguém vai defender como nós defendemos, como nós temos que sair das nossas aldeias, ameaçado, querendo dar um tiro na nossa cabeça, ameaçando quem defende o território. Não é só nós que estamos sendo ameaçados, várias lideranças estão sendo ameaçadas, e nós estamos lutando, pensando no nosso futuro. Se vocês estão pensando no futuro de vocês, nós também estamos pensando. O futuro é ter água limpa e o futuro é ter árvore em pé e garantir o território para os nossos filhos. Ainda falando sobre as consequências da presença dos garimpeiros nas terras indígenas, o vice-presidente da Rutucara, Associação Yanomami, Dário Yanomami, alertou para o adoecimento das crianças na aldeia Palimiú, que estão com sintomas de malária, diarreia, gripe e pneumonia. E também sobre a saúde, falando isso, e agora nós estamos mais ou menos 9 dias sem assistência lá. As crianças estão com sintoma de malária, estão com sintoma de diarreia, estão com sintoma de gripes. No dia 10, quando as crianças foram no mato, dormiram no mato, aí quando choveu bastante, aí a sintomas de pneumonia entrou, as crianças estão correndo risco, porque hoje não tem assistência à saúde lá no local de Palimiú. Hoje está acontecendo isso. Então, hoje não tem assistência lá para as crianças, para as mulheres, para os homens, para os jovens, não tem. Após o início dos ataques, a equipe médica que estava presente no local foi retirada. Segundo a Rutucara, a comunidade ficou 9 dias sem assistência. Pouco depois da coletiva de imprensa da APIB, o portal de notícias G1 divulgou que uma equipe médica foi a Palimiú, mas apenas para ver como estava a situação geral de saúde dos moradores e prestar atendimentos básicos. Logo em seguida, os técnicos foram embora. O histórico de conflitos entre garimpeiros e indígenas é antigo e influencia negativamente a sobrevivência e a cultura dos povos indígenas, como lembrou Sônia Guajajara, da coordenação da APIB. Nós todos aqui temos já muito medo, temos já muita experiência de como que o garimpo faz muita maldade, de como que o garimpo mata nossas lideranças, contamina nossas águas, como que o garimpo altera os modos de vida nos territórios indígenas. E o embate agora não é mais apenas nos territórios, cara a cara com os garimpeiros, madeireiros e grileiros de terra. Mais uma vez, a APIB entra na justiça para tentar barrar o avanço dos invasores. Uma petição foi encaminhada ao STF no dia 19, solicitando mais uma vez urgência na retirada desses invasores. Das 7 terras indígenas onde a situação está mais grave, ou seja, onde há mais desmatamento desenfreado, aumento de conflitos, contaminação da água, dos peixes, dos animais e dos indígenas por mercúrio e comprometimento da saúde das crianças, para citar alguns dos problemas. A deputada federal Joênia Wapichana, que também participou da coletiva, disse que as denúncias são fundamentais para que não se repita o que aconteceu no passado.
e agora a gente vai requerer o cumprimento dessa decisão judicial. Então, é preciso a gente fazer essas denúncias continuamente, não cansar, e pedir proteção à vida do povo Yanomami. É a questão de vida, né? É a segurança de uma coletividade para que não aconteça o mesmo que aconteceu no passado. Cerca de 1.800 indígenas morreram por doenças e violências causadas por 40.000 invasores na terra Yanomami entre 1986 e 1990. Em 1993, os garimpeiros invadiram uma aldeia e assassinaram a tiros e golpes de facão 16 pessoas, inclusive mulheres e crianças. O massacre de Hashimu, como ficou conhecido, foi o primeiro caso considerado pela justiça brasileira como genocídio. E é claro que não queremos que crimes como esse se repitam. Por isso é importante continuar lutando pela retirada dos não indígenas. Agora, a expectativa é que o relator do caso no STF, ministro Luiz Roberto Barroso, se pronuncie nos próximos dias. Além disso, ainda anteontem, Joênia pediu à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados que seja enviada uma comitiva de parlamentares à aldeia de Palimiú, na terra indígena Yanomami, para verificar a situação da comunidade. O requerimento autorizando a viagem deve ser votado nos próximos dias. Eu sou Esther César. Hoje a gente fica por aqui. Nos acompanhe, que semana que vem tem mais. Neste episódio, você escutou áudios de APIB. Eu sou Christian Ariu e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiou teve a produção de Esther César e Oswaldo Braga. A edição de áudio e as artes para as redes sociais são do Gilmar Terena. Segue a gente lá no Twitter, no Facebook e no Instagram no @CopiouParente. E a gente volta na semana que vem. Até lá!